Nós vamos estudar do Evangelho, que tudo é um Evangelho, Boa Nova, né? Ele nos traz lições preciosas que complementam com mais simplicidade as lições do Evangelho que muitas vezes temos dificuldade de entender. Hoje a história do Boa Nova é a de número 9, que nos traz o título Velhos e Moços. Então, como sabemos, sempre Jesus se reunia, né, na casa daqueles que também estudavam com ele, aprendiam com ele as lições benfeitoras. E naquela comunidade, os discípulos sempre estavam em entrechoques de opiniões, como todos nós vivemos até hoje. Dentro de um idealismo quente dos mais jovens, né? Então, muitas vezes o secto humilde dividia-se em discussões relativamente ao projeto do futuro. Então, os mais velhos e os mais novos teriam que ter o entendimento como Jesus nos ensina aqui. Nós vamos ver que esse conto, essa história, é o que acontece conosco. Nos sentimos velhos, de frente de uma tarefa, né, para que possamos executar uma tarefa tão grandiosa que é de Jesus, e a gente sempre se sente assim meio que, né, humilhado diante da juventude que tudo pode fazer se desejar. Então nós vamos, na atenção toda sobre essa lição, nós vamos aprender muito, porque no final nos traz também uma historinha muito bonita que nós vamos ver que todos nós temos condições de trabalhar no serviço cristão. Então ele diz assim: enquanto Pedro e André se punham a ouvir os companheiros com a ingenuidade de seus corações simples e sinceros, João comentava os planos de luta do porvir. Tiago, seu irmão, falava do bom aproveitamento de sua juventude, ao passo que o jovem Tadeu fazia promessas maravilhosas. Então, o jovem Pedro, André, Tiago e Tadeu, João, eles sonhavam no trabalho do Cristo, com toda a energia, né, da juventude, e eles queriam fazer tudo o que pudesse. Aí eles diziam assim: somos jovens, iremos à terra inteira, pregaremos o Evangelho às nações, renovaremos o mundo. Olha que energia, né? Para o bem. Tão logo o mestre permitisse, eles dizendo, né, que tão logo o mestre permitisse, sairiam da Galileia e pregariam as verdades do reino de Deus naquela Jerusalém atulhada de preconceitos e de falsos intérpretes do pensamento divino. Veja que entusiasmo, né? Eles queriam pregar assim em toda a Galileia, em todos os recintos que eles pudessem, com a permissão de Jesus. Sentiam-se fortes e bem dispostos, respiravam a longos haustos e supunham-se os únicos discípulos habilitados a traduzir com fidelidade os novos ensinamentos. Por longas horas, questionavam acerca das suas possibilidades, apresentavam as suas vantagens, né, como jovem, debatiam seus projetos imensos. Então eles comentavam dos projetos e, como jovem, eles se sentiam vantajosos na pregação do Evangelho. E pensavam consigo, que poderia realizar Simão Pedro, chefe de família, e encarcerado nos seus pequeninos deveres? Aí eles começavam a pegar os mais velhos, né? O que Simão Pedro podia fazer, chefe de família, encarcerado, com pequeninos deveres? Já estava preso àquela tarefa, né? Mateus não estava igualmente enlaçado por inadiáveis obrigações de cada dia? Mateus também já era mais velho e também tinha suas obrigações de cada dia. André e o irmão os escutavam despreocupados para meditarem apenas quanto às lições do Messias. Então André e o seu irmão, eles não se preocupavam com os outros mais idosos, as tarefas dos outros. Eles se preocupavam em ouvir e meditar as lições
de Jesus, né? Entretanto, Simão, mais tarde chamado o Zelote, antigo pescador do lago, acompanhava semelhante conversação. E Zelote era um dos mais idosos, né? Como nós aqui. Então, ele, com muito cuidado, ele acompanhava aquela conversação daqueles jovens, né? E humilhado que ficou, né? Porque aquela força toda do jovem, aquela vontade de pregar, de sair, de fazer a tarefa, ele se sentiu humilhado. E algo mais velho, né? Que os companheiros, suas energias, a seu ver, já não se coadunavam com os serviços do Evangelho do Reino. Então, ele era, dentre os mais velhos, Zelote era o mais velho de todos. E ele se sentia assim, que as energias dele já não davam mais para trabalhar tanto, né, no Evangelho do Reino. Ouvindo as palavras fortes dos jovens, da juventude, dos filhos de Zebedeu, perguntava a si mesmo o que seria de seu esforço singelo junto de Jesus, tão idoso, já com as energias descendo, né, acabando. O que seria dele o seu esforço tão pequeno, tão singelo? E muitas vezes a gente não pensa isso. Mas eu já estou cansada, vou deixar essa tarefa para outros. Os mais jovens, né, eles têm todas as energias, eles podem mais que nós. Mas veja bem que nós vamos encontrar lição para todo mundo nessa história. Começava a sentir mais fortemente, aliás, onde que eu parei aqui? Ouvindo as palavras fortes da juventude, dos filhos de Zebedeu, perguntava a si mesmo o que seria de seu esforço singelo junto de Jesus. Começava a sentir mais fortemente o declínio das forças vitais, as forças físicas, né? Declinando já. Então, como fazer com uma tarefa tão grandiosa do Cristo? Suas energias pareciam descer de uma grande montanha, né? Parece que a gente cresceu, foi lá em cima, e agora está descendo as nossas energias dessa montanha, que é o corpo físico, aquela vontade, né, da gente trabalhar, de fazer. E, embora o espírito se lhe conservasse firme e vigilante no ritmo da vida, mesmo ele perseverante nas tarefas dele como espírito, mas as forças se declinavam, como as nossas também. Muitas vezes a gente tem muita vontade de fazer mais e ainda não consegue, né? Por enquanto. Deixando-se, porém, impressionar vivamente, procurou entender-se com o mestre. Aí ele buscou o mestre, né, para eximir de suas dúvidas que lhe rolam o coração, que rolam do íntimo, né, dele. Ele queria então buscar com Jesus uma resposta, porque ele se considerava muito velho, sem condições do trabalho. E depois de expor os seus receios e vacilações, né, observou que Jesus o fitava sem surpresa, como se tivesse pleno conhecimento de suas emoções. Porque, veja bem, Jesus, né, tinha uma condição, um espírito condicionado, conhecia os pensamentos, conheceu o pensamento dele à distância. E já sentia as dificuldades dele, já sabia o que ele ia falar, né, as vacilações, os receios, o medo de começar uma tarefa e não conseguir, né? Então, e Jesus disse a ele: Simão, disse o mestre, com desvelado carinho, poderíamos acaso, olha só que pergunta Jesus fez ao nosso irmão Simão, poderíamos acaso perguntar a idade do nosso pai? De Deus? Veja bem, né? E se fôssemos contar o tempo na ampulheta das inquietações humanas, quem seria o mais velho de todos nós? Se fosse, né, recordar quantas reencarnações já tivemos, quem seria o mais velho? Será que é o jovem ou será que é o idoso, né, que a gente fala? A vida, na sua expressão terrestre, Jesus dizia, é como uma árvore grandiosa. A infância, aí ele descreve, né? A infância, a mocidade, a velhice, olha só. A infância e a sua ramagem verdejante. Na infância
é como uma ramagem, né? Uma árvore, uma planta verdejante. A mocidade se constitui de suas flores perfumada e formosa. Então, a juventude é composta por essas duas fases, perfumadas e formosa. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Veja bem, né? Jesus tem uma delicadeza para falar com todos nós, porque essas lições, né, são para nós também. Então, ele tinha um carinho, uma fraternidade, não magoava ninguém. A ramagem, Jesus diz, é a ramagem que morre depois do primeiro beijo do sol. Né? Às vezes a gente é tão jovem, assim, tão entusiasmado, né? E nas primeiras dificuldades, o primeiro beijo do sol, as dificuldades, os atrapalhos da vida, morrem, né? Logo em seguida, aquele entusiasmo que a gente traz. Flores que caem ao princípio ao primeiro sopro da primavera, né? No primeiro sopro da primavera, às vezes a gente fica decepcionado. Primeiro trabalho, a gente pensa que tudo vai dar como a gente pensa que vai acontecer. E de repente, né, temos contratempos, temos decepções. Aí ele continua, o fruto, Jesus falando, hein? O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. Então, que a gente tenha cautela nos trabalhos, né? Não é porque somos idosos, nem jovem, que vamos assim com todo afoito, né? Porque o fruto depende do Pai Celestial. A ramagem é uma esperança. Quando está ramando aquelas folhas verdes, todos temos esperança em uma árvore, né? Que vai dar bons frutos. É sempre uma bênção do Todo-Poderoso também, né? A ramagem é uma esperança e a flor uma promessa. A flor é uma promessa que ali, né, como diz Jesus, o fruto é realizado. Então, quando se tem a flor, já imaginamos aqui vai ter um fruto, né? Porque a flor indica que vai ser realizado o fruto. Só ele contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. Ao passo que o discípulo lhe meditava os conceitos, com sincera admiração, Jesus prosseguia, esclarecendo. E ele diz, esta mesma imagem pode ser também a da vida do Espírito. Na sua radiosa eternidade. Apenas com a diferença de que aí as ramagens e as flores não morrem nunca. Né? Quando a gente é jovem, tem o período da juventude, a velhice, né? Aí a gente vai morrendo um pouco nesse período de mais idoso. Mas do espírito não morre nunca, né? Então, podemos fazer essa comparação, como foi feito aqui, da matéria, mas para o espírito, apenas com a diferença que ainda as ramagens e as flores não morrem nunca, marchando sempre para o fruto da edificação. O espírito trabalha sempre, né? Não envelhece, nunca é jovem, ele tem o seu comportamento natural na juventude, né? Que é só para o corpo físico. Então, em fase de grandeza espiritual da vida, a existência humana é uma hora de aprendizado. Estando no corpo físico, para nós, uma existência representa uma hora de aprendizado. Para o espírito, no caminho infinito do tempo, essa hora minúscula encerra o que existe no todo. Então, se a gente aproveitar a nossa encarnação, tanto na infância, podemos começar a aprender, na juventude podemos aprender e trabalhar, e na velhice não se desesperar, porque tem trabalho para todos, né? Então, veja bem, e essa hora minúscula que a gente passa aqui no corpo físico,
70, 80, 100 anos, 90, é muito pouco, e se encerra o todo de uma encarnação. É por isso que aí vemos, por vezes, jovens que falam com uma experiência milenária, e velhos sem reflexão e sem esperança. É o aprendizado, né, que temos que buscar. Aí, ainda assim, né, o discípulo perguntou: então, Senhor, de qualquer modo, a velhice é a meta do Espírito? Ele perguntou a Jesus, né? O nosso irmão aqui, Simão, perguntou para Jesus: então, a velhice é a meta do Espírito, a velhice? E Jesus, emocionado, lhe respondeu: não, a velhice enferma e amargurada que se conhece na terra. Não essa velhice, já fiquei velho, não aguento mais, não me esforço, fico triste, fico amargurado porque não posso fazer o que eu queria, né? No campo do bem. Então ele diz assim: mas a experiência que edifica o amor e a sabedoria. Ainda aqui devemos recordar o símbolo da árvore, para reconhecer que o fruto perfeito é a frescura da ramagem e a beleza da flor, encerrando o conteúdo divino do mel da semente. Então veja bem, Jesus pega a árvore para nos mostrar que nós também somos uma árvore na vida, né? Temos o período de nascer, de crescer, de juventude, de envelhecer, e que no final de tudo em nós, se for realizado no campo do bem, ela é uma bênção. A semente deu fruto, né? E percebendo que o mestre estendera seus conceitos em amplas imagens simbológicas, né? Ele estava fazendo uma imagem simbológica de tudo na matéria para que se fosse entendido como até hoje nós precisamos, né? O espírito da letra. Percebe que o mestre estendeu os seus conceitos em ampla imagem de simbológicas, o apóstolo voltou a retirar-se em seu caso particular e obtemperou. E ele disse a Jesus: a verdade, Senhor, é que me sinto depauperado e envelhecido, temendo não resistir aos esforços a que se obriga a minha alma na semeadura da vossa doutrina santa. Então há que ter esforço. Quando não desejamos nos esforçar, nós tememos, né? E as obrigações da alma são muito grandes. E ele temia esse momento. Não resistir tanto esforço, se esforçar tanto, renunciar, né? Ser aquela pessoa humilde para entender todos. Ele já não conseguia entender os jovens, né? Porque ele se achava humilhado. E Jesus diz a Simão: mas escuta, Simão, retargiu Jesus com serenidade enérgica, achas que o moço de amanhã poderá fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que agora estão envelhecendo? Aí ele pôs Simão para pensar, refletir. Será que os moços, né, de hoje poderão fazer alguma coisa, né, sem a ajuda ou o trabalho daqueles que estão velhos, envelhecendo? É uma pergunta. Aí ele perguntou de novo a Simão: poderia a árvore viver sem a raiz e a alma sem Deus? Né? Então o velho é a raiz. Se a semente é boa, os outros podem, né, permanecer na tarefa, porque tem a base, né, do trabalho, que é a raiz. Veja bem, que Jesus perguntou, tão sábio, né? Lembra-te da tua parte de esforço e não te preocupes com a obra que pertence ao Todo-Poderoso, que pertence a Deus. Sobretudo, não esqueça que a nossa tarefa para a dignidade perfeita de nossas almas, deve ser intransferíveis. A nossa tarefa não é transferida a ninguém. Muitas vezes, desejamos que os nossos benfeitores, né, realizem as nossas tarefas.
queremos terceirizar aquilo que é nosso dever, né? Então Jesus está falando que a dignidade perfeita de nossas almas deve ser intransferível. Temos que nos esforçar até o que pudermos, né? João também será velho, e os cabelos brancos de sua fronte contarão profundas experiências. E os mais novos de hoje, amanhã, contarão profundas experiências sobre o trabalho do Cristo. Não te magoe a palestra do jovem da terra. A flor no mundo pode ser o princípio do fruto, mas pode também enfeitar o cortejo das ilusões. Veja bem, quando te cerque o burburinho da mocidade, ama os jovens, que revelem trabalho e reflexão. Entretanto, esse é o conselho que Jesus está dando a Simão, né? Entretanto, não deixe de sorrir igualmente para os levianos inconstantes. São crianças que pedem cuidado, abelhas que ainda não sabem fazer o mel. Veja bem. Perdoar-lhe os entusiasmos sem rumo, como se devem esquecer os impulsos de um menino na inconsciência dos seus primeiros dias de vida. Esclarece-os, Simão. Esclarece, jovem Simão, e não pense que o outro homem pudesse efetuar no conjunto da obra divina o esforço que te compete. Ele não queria orientar os jovens, porque o jovem se sentia todo poderoso, muito forte, como é a juventude, né? E Jesus disse a ele que ele tinha tarefa, que ele se esforçasse, que ele orientasse os jovens no esforço que te compete. Vai e tem bom ânimo. Um velho, olha só o que ele fala, Jesus fala a Simão, um velho sem esperança em Deus é um irmão triste da noite, mas eu vos trago ao mundo as claridades de um dia perene. Já bem, né? Jesus ampara todo o entendimento, todos os corações. E dando Jesus por terminado o seu esclarecimento, Simão, o zelote, se retirou satisfeito, como se houvesse recebido no coração uma energia nova, uma ajuda muito grande. E aí, Simão Pedro, voltando para a casa pobre, encontrou Tiago, filho de Cleófas, falando à margem do lago com alguns jovens, uma reunião dos jovens, né? Apelando ardentemente para suas forças realizadoras, todos empolgados, avistando. Aí quando ele viu Simão se aproximando, avistando o velho companheiro, o apóstolo, mas moço não ofendeu. O jovem não o ofendeu, porém fez uma pequena alusão à sua idade. Quis dizer, né, algo assim, se referindo ao velho que estava chegando ali, né? Para destacar as palavras de sua exortação aos companheiros pescadores. Simão, no entanto, sem experimentar qualquer laivo de ciúme, recordou as elucidações do mestre e logo que se fez silêncio, ao reconhecer que Tiago estava só falando com brandura. Aí ele já não se magoava, mesmo que chamasse ele de velho, o apóstolo mais velho que tinha ali no momento, né? Ele não teve aquilo como uma ameaça para ele, um ciúme, com raiva, né? Ele soube compreender depois dos ensinamentos de Jesus, quando Jesus disse que o jovem tem tarefa, que os velhos também são uma semente, né? Que pode orientar e todo mundo criar uma base de ensinamentos. E Simão, no entanto, sem experimentar qualquer laivo de ciúme, recordou as elucidações do mestre e logo se fez silêncio, reconheceu que Tiago estava só falando com brandura, não estava ameaçando ele pela idade, né? Humilhando ele. Tiago, meu irmão, será que... Aí Simão já falou a ele, né? Tiago, meu irmão, será que o Espírito tem idade? Ele fez essa pergunta ao jovem. Se Deus contasse o tempo como nós, não seria ele o mais velho de toda a criação?
Aí ele passou o ensinamento que Jesus deu para ele, porque ele já tinha recebido. É isso que nós temos que fazer também, né? Na hora certa, conversar com o jovem, orientar. E ele, quando recebeu de Jesus orientação, ele ficou pronto para reconhecer, né, que ele tinha tarefa de orientar os jovens. E então ele diz: e os mais velhos de toda a criação, que o homem do mundo guardará a presunção de se igualar ao Todo-Poderoso? Outra pergunta ele fez, né, ao jovem. Um rapaz não conseguiria realizar a sua tarefa na terra se não tivesse a precedê-los as experiências dos seus pais. Olha que ensinamento ele foi passando, né? Ao invés de ficar magoado, porque a gente é idoso, não tem aquela força toda, a montanha já está descendo as energias, né? Mas ele criou coragem de falar tudo aquilo que ele recebeu de Jesus. Então, se um rapaz, ele fez uma pergunta, né? Se um rapaz não conseguiria realizar sua tarefa na terra se não tivesse a precedê-los as experiências dos seus pais. Aprendem com os pais, né? Não nos detenhamos na idade. Esqueçamos a circunstância para lembrar somente os fins sagrados de nossa vida, que deve ser a edificação do reino íntimo da alma. Essa é a importante tarefa nossa, né? A edificação do reino de Deus no íntimo da nossa alma. Aí, o filho de Alfeu escutou-lhes as observações singelas e reconheceu que era dita com uma fraternidade tão pura, que não lhe chegavam a ferir nem de leve o coração. Como mudou, né, Simão? Admirando a ternura serena do companheiro e sem esquecer o padrão de humildade que o mestre cultivava, refletiu um momento, exclamou comovido: tens razão. O velho apóstolo não esperou qualquer justificativa da sua parte e, dando-lhe um abraço, mostrou-lhe um sorriso bom, deixando perceber que ambos deviam esquecer para sempre aqueles minutos de divergências, a fim de unirem cada vez mais em Jesus Cristo. Naquela mesma tarde, quando o Messias começou a ensinar a sabedoria do reino de Deus a Simão e o Zelote, notou que havia na praia duas criancinhas. E veja bem que nessa historinha que ele conta aqui, Simão Pedro fez um trabalho que poucos de nós, às vezes, prestamos atenção para realizar. E naquela tarde, Jesus, estavam... Naquela mesma tarde, quando o Messias começou a ensinar a sabedoria do reino de Deus, Simão, o Zelote, notou que havia na praia, eles estavam na praia, né, fazendo uma orientação. Jesus trazia ali os seus ensinamentos. Duas criancinhas inconscientes estavam ali. Dominada pela nova luz que fluía do ensinamento do mestre, a mãe delas, a mãe das duas crianças, né, não vira que se distanciavam ao lago do primeiro lençol, raso das águas. Então as crianças foram distanciando, foram entrando nas águas, e a mãe, tão entusiasmada com o ensinamento de Jesus, não prestou atenção. Mas Simão, sempre o idoso, né, ele presta muita atenção nas coisas, e ele prestou atenção que aquelas crianças estavam entrando nas águas mais profundas, e a mãe não tinha percebido. E o velho pescador, atento à pregação e às demais necessidades da hora em curso, que ele já tinha aprendido com Jesus, né, observou os dois pequeninos e acompanhou-os. Com uma boa palavra, tomou-os nos braços, sentando-se numa pedra, e terminada que foi a reunião com Jesus, né, os restituiu ao colo materno, em meio à suave alegria e sincero reconhecimento. Inspirado por uma força estranha,
a sua alma, o discípulo compreendeu que o júbilo daquela tarde não teria sido completo se duas crianças houvessem desaparecido no seio imenso das águas. Aí ele começou a refletir, né? Uma reunião tão bela, mas a mãe envolvida com os ensinamentos de Jesus descuidou das crianças, como acontece. E ele percebeu, falou palavras amorosas para as crianças, trouxe ao colo, sentou numa pedra, né? E aí ele sentia que numa reunião tão boa não poderia, né, desaparecer aquelas duas crianças, separando-os para sempre dos braços amoráveis da sua mãe. No âmago do seu espírito havia um júbilo sincero, uma felicidade, né, porque ele fez algo para socorrer duas vidas. E ele diz: compreendera com o Cristo o prazer de servir e a alegria de ser útil. Né? E a velhice não fez com que ele não pudesse trabalhar. E veja bem o que aconteceu com Zelote. Nessa noite, Simão o Zelote teve um sonho glorioso para a sua alma simples, adormecido, de consciência feliz, porque ele salvara aquelas duas crianças, e se realizou a reunião da melhor forma com a mãe, trazendo aos seus braços os dois filhos, né? Sonhou que se encontrava com o Messias. Naquela mesma noite, ele sonhou que se encontrava com Jesus, no cume de um monte que se elevava em estranha fulguração. Jesus o abraçou com carinho e lhe agradeceu o fraterno esclarecimento fornecido a Tiago, em sua lembrança. Aí Jesus agradeceu, porque ele já tratou os jovens, né? Tiago, com fraternidade, esquecendo toda a mágoa. Então, Jesus, Tiago, em sua lembrança, manifestando-lhe reconhecimento pelo seu eterno cuidado com duas crianças. E Jesus, né? Ele estava dormindo, Tiago, já naquela noite, ele fora dormir. E Jesus sabia de tudo que tinha acontecido na vida dele. Ele sabia que ele tinha salvado aquelas duas crianças sem Simão falar a Jesus, mas ele percebeu o que ele fez, a tarefa que ele fez. Ele também percebeu os esclarecimentos que ele deu a Tiago, com amor, com fraternidade, né, sem humilhação, manifestando-lhe reconhecimento do seu eterno cuidado com duas crianças desconhecidas, por amor ao seu nome. Veja bem, né? Quanta tarefinha a gente tem para fazer. Não é porque temos idade, não. É que precisa despertar essa vontade de servir, né, com Jesus. Aí ele diz assim, para terminar: o discípulo sentia-se venturoso naquele momento sublime. Jesus, do alto da colina, em sonho ainda, do alto da colina prodigiosa, mostrava-lhe o mundo inteiro. O mundo inteiro, quantas tarefas temos que realizar, né? A gente se sente sem forças, mas temos muita coisa a fazer. Um socorro a uma criança, uma orientação a um jovem, todos nós podemos fazer quando já conhecemos o Evangelho, né? Então Jesus mostrou para ele assim, o mundo inteiro para ele, tudo o que ele podia fazer. Eram cidades, campos, mares, montanhas. Em seguida, o amigo pescador compreendeu que os seus olhos assombrados divisavam as paisagens do futuro. Que no futuro, né, a gente começa agora as nossas tarefas no corpo físico, mesmo o idoso, mas no futuro a gente tem muito a realizar também. Ao lado dos seus deslumbramentos, passava a imensa família humana. E Jesus mostrou esse quadro, né, para ele em sonho. Passou a família humana, todas as criaturas fitavam o mestre com os olhos agradecidos e fulgurantes de amor. As crianças lhe chamavam amigo fiel. Veja bem, os jovens, verdade do céu. Os velhos, sagrada esperança. Né? Todos nós consideramos dessa forma a sagrada esperança Jesus em nossas vidas, né? Aí Simão Pedro acordou, experimentando indefinível alegria. Na manhã imediata, antes do trabalho, procurou o Senhor e beijou-lhe as fímbrias humildes da túnica, exclamando jubiloso: Mestre,
agora vos compreendo. Veja bem. Jesus contemplou com amor e respondeu. Olha o que Jesus respondeu para todos nós, né? Em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo é preciso ser de Deus, né? Então, ser velho ou moço no mundo não interessa para Jesus. Os seus ensinamentos cabem a todos. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Se estamos com Deus, com Jesus, com o nosso Pai Celestial, tudo em nós se resume no melhor para todos. Vamos dar uma leiturinha na lição do Evangelho, sem comentários, para que a gente possa encerrar, já está passando um pouquinho. Tudo em Deus, a 101 do Evangelho, Caminho, Verdade e Vida. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Quem disse foi Jesus. João que anotou, capítulo 5, versículo 30. Constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal a meditação nos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. Olha que importante. Constitui ótimos exercícios para nós. Os mínimos fenômenos da vida, trabalhos, que a gente possa realizar. O homem nada pode sem Deus. Todos temos visto personalidades que surgem dominadoras de palco terrestre, afirmando-se poderosas sem o amparo do Altíssimo. Entretanto, a única realização que consegue efetivamente é a dilatação ilusória pelo sopro do mundo, esvaziando-se aos primeiros contatos com as verdades divinas. Quando aparecem temíveis, esses gigantes do vento espalham ruínas materiais e aflições de espíritos. Todavia, o mesmo mundo que lhe confere pedestal projeta-os no abismo do desespero comum. A mesma multidão que os assopra incumbe-se de repô-lo no lugar que lhe compete. Veja bem. Os discípulos sinceros não ignoram que todas as suas possibilidades procedem do Pai amigo e sábio, que as oportunidades de edificação na terra com a excelência das paisagens, recurso de cada dia e bênção dos seres amados. Então, veja bem, aqui na terra, a edificação da terra com a excelência das paisagens, que são recurso de cada dia e bênção dos seres amados, vieram de Deus, que os convida, pelo espírito de esforço, a ministérios mais santos. Agirão desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem e esclarecendo para a verdade, retificando caminhos e acendendo nova luz, porque seus corações reconhecem que nada poderão fazer de si próprios e honrarão o Pai, entrando em santa cooperação nas suas obras. Então, essas duas lições nos convidam à reflexão de nós mesmos, o que podemos fazer, o que estamos fazendo, se as nossas forças diminuíram física, mas o espírito pode meditar, enviar pensamentos positivos, de saúde, de paz, socorrer um menor que exija menos esforço, tantos trabalhos temos a fazer. E Jesus mostrou que para o futuro nós temos muito mais trabalho ainda. A família humana precisa do socorro divino. Que possamos nós acordarmos e caminharmos para Jesus. É o que pedimos a Ele, hoje e sempre, que assim seja.